Bom dia, pessoal. Nessa aula de sábado, logo após uma gincana, assim, para a gente revisar alguns conceitos, aí eu pensei em fazer alguns exercícios. Demorei um pouquinho porque eu fazia parte da comissão organizadora e sobrou tempo para editar o arquivo com os exercícios que estão disponíveis aí para vocês nesta aula de hoje. E a ideia é resolver os 5 exercícios, uma vez que ninguém me interpelou a respeito de alguma dúvida ao longo dessa semana e da semana anterior. A Betânia conversou comigo, estava com uma dúvida, eu esclareci, fiz um meet com ela, expliquei. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida antes da avaliação, vocês ainda podem entrar em contato via WhatsApp. E depois, se precisar, a gente usa o quadro, faz uma reuniãozinha de alguns minutos e a gente explica os conceitos para vocês, tá bem? Então a ideia da aula é resolver esses 5 exercícios que estão aí. Primeiro deles, tem 3 corpos, A, B e C, se movimentando conforme o disposto na figura. Qual a aceleração dos corpos, quais os valores das trações nos fios, qual a força normal do corpo A. Então o corpo A está apoiado na superfície, é o único a estar apoiado na superfície, também é o único que vai ter uma força normal associada. Tá? Então sobre o corpo A tem na vertical o peso do A aqui para baixo e a força normal lá para cima. Tá? Força normal do A. Já na direção do movimento, tem 2 fios esticados, um passa por uma roldana fixa, onde o eixo aqui central em princípio está fixo, então não se movimenta nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. A roldana só gira em torno deste eixo fixo. Então ele diz que essa roldana é uma roldana fixa. Ela só altera o sentido ou direção, só altera a direção da força, não o sentido, tá? Então aqui nós vamos ter uma tração para cá, vou chamar de T1. No outro lado, uma tração T1. Aqui para baixo também é a mesma tração, porque é o mesmo fio. Para cima, T1. Aqui para baixo, T2. Para cima, T2. E ainda tem aqui o peso do B aqui para baixo. E aqui embaixo, o peso do C. Tá? Espero que vocês consigam identificar essas forças a partir daquilo que eu apresentei para vocês. Se vocês não souberem identificar as forças, vocês não vão conseguir resolver os exercícios, tá bem? Tem fio esticado, tem tração, tem corpo apoiado sobre a superfície, tem força normal. Sempre vai ter força gravitacional ou força-peso, atuando em direção ao centro da Terra ou para baixo. Então, sempre que tiver um corpo com massa diferente de zero, ele vai sofrer força gravitacional ou peso, tá bem? Conseguimos calcular todos os pesos. Peso de A, massa vezes gravidade. Então 10 kg vezes a aceleração da gravidade, a gente vai usar 10 no ensino médio. Então isso dá 100 newtons. Peso do B, massa do B vezes a aceleração da gravidade, o que dá 2 vezes 10, 20 newtons. E o peso do C, massa do C vezes gravidade, que dá 8 vezes 10, 80 newtons. E aí a gente vai olhar o diagrama de forças para cada um dos corpos. Tá? Vamos começar do lado de cá, depois eu venho vindo para cá. Vamos fechar assim.
No corpo A, na vertical, é o único que a gente precisa analisar a vertical. Em Y, nós vamos ter força normal para cima, menos o peso do A, igual massa do A, vezes a aceleração. Só que essa aceleração é uma aceleração vertical, então para diferenciar da outra, que está ao longo do movimento, eu vou chamar de AY. Tá? Como o corpo não está se movimentando na vertical, esta aceleração aqui é zero. Tá? Ou seja, a normal é igual ao peso. O que dá 100 newtons, porque o peso a gente já tinha calculado. Na direção X, na direção do movimento, o corpo A vai vir para a direita e esses dois corpos vão descer aqui com aceleração para baixo. Então, na direção do movimento, em X, para o mesmo corpo A, só tem uma força resultante, que é a atração, T1. Então, quando eu vou usar força resultante igual massa vezes aceleração resultante, a única força que tem é a atração T1. Vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. Ou ainda, vamos passar para cá, T1 é igual a massa do A, 10A. Essa vai ser a primeira equação que nós vamos encontrar. Tendo três corpos, a gente vai ter três equações. Tá? Então vamos lá para o corpo B. No corpo B, eu tenho três forças. Tem a tração T2 para baixo, PB para baixo, peso do B, e tração T1 para cima. E a aceleração é para baixo. A gente vai pegar as forças que estão no sentido da aceleração e descontar as que estão em sentido contrário. Então fica assim, T2 mais peso do B menos T1 igual massa do B vezes a aceleração. O peso do B nós temos o valor, 20 newtons. Então fica T2 mais 20 menos T1. Massa do B nós temos o valor, é 2, igual 2A. Temos aqui uma segunda equação. Uma segunda equação. E no corpo C, nós vamos ter, na direção da aceleração, o peso de C, então ele vai fazer sempre a força que está no sentido da aceleração menos aquela que está em sentido contrário. Então fica peso do C menos T2 igual a massa de C vezes a aceleração. Peso do C a gente já tinha calculado, 80. Então fica 80 menos T2 é igual a massa de C, 8A. E temos aqui uma terceira equação. Três corpos, três equações. Tá? Para encontrar as acelerações e as trações, a gente vai resolver o sistema com essas três equações. Tá? A primeira está aqui, vou colocar no quadradinho. A segunda e a terceira, uma para cada corpo. A normal já foi calculado aqui, tá, pessoal? Então a resposta da letra C já está aqui, ó. Normal do A, 100 newtons. Vamos resolver então encontrar as trações, resolvendo o sistema.
qual é o sistema que nós temos que resolver? É esse que envolve essas três equações aqui. Então a gente põe a igualdade uma embaixo da outra. T1, eu vou botar mais para a direita. T1 igual 10A. Primeira equação, copiei exatamente igual para lá. Vou pegar a segunda equação, também vou copiar para lá. Só que vou deixar a igualdade embaixo da igualdade. Então vou botar a igualdade aqui. Igual 2A. E tudo que está à esquerda fica para cá. T2 mais 20 menos T1. Vou pegar a terceira equação. Vou botar a igualdade embaixo da igualdade. Igual 8A. E o que está à esquerda é 80 menos T2. Como é que a gente resolve esse sistema aqui? Em geral, a gente faz por adição. Tá? Mesma coisa que somar tudo que está à esquerda da igualdade. Então, a primeira linha com a segunda, com a terceira. E do lado direito da igualdade, fazer a soma de todos os termos. Tá? Então, aqui vai aparecer um T1 com sinal positivo e um T1 com sinal negativo. Então, esse cancela esse. Vai aparecer um T2 com um sinal positivo e um T2 com sinal negativo. Então, esse cancela esse. Sobrou 80 mais 20 igual, soma do lado direito, 10A mais 2A mais 8A. Tá? 80 mais 20 é 100. 10 mais 2 mais 8 é 20. 20A. Então, se eu quero a aceleração, o 20 está multiplicando. A aceleração é 100 dividido por 20. Dá para cortar aqui. 5 metros por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração, que era a resposta da letra A. Encontrar a aceleração. Na letra B, pede as trações dos fios. Então, para responder às trações, depois que a gente encontrou a aceleração, é só usar as equações que nós tínhamos. Então, eu vou pegar aqui, para responder a letra B, T1 igual 10A, que é a primeira equação. Então, T1 é igual a 10 vezes o A que eu achei, vezes 5, 50 newtons. Achei a primeira tração, só tem duas, a T1 e a T2. Para achar a T2, eu tenho duas equações que eu poderia utilizar. Eu poderia usar a 2, uma vez que agora eu já sei o valor do T1, ou usar a 3. Eu prefiro usar sempre uma equação que não envolva um resultado anterior, porque vai que eu errei aquela conta. Tá? Se eu errar a conta anterior, eu erraria o próximo cálculo. Então eu uso sempre a última, que não depende do T1. Depende da aceleração. Se errar a aceleração, vai errar todas. Tá? Mas se acertar a aceleração e errar o T1 por um erro matemático, ainda tem chance de acertar o T2 usando a última, tá bem? Então eu vou usar a última, essa aqui veio da 1. Eu vou usar a equação 3, que diz que 80 menos T2 é igual a 8A. E aí a gente vai resolver. Passando o T2 para o outro lado, a gente fica com 80 igual T2, troca de sinal. Para o outro lado da igualdade, T2 mais 8A. Passando o 8A para o lado de cá, fica assim, 80 menos 8A é igual a T2.
Ou, para ficar mais fácil, escrever T2 é 80 menos 8A. A aceleração nós tínhamos calculado, valia 5, tá aqui o valor dela, 8 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. 40, então fica T2 igual a 80 menos 40, que é 40 newtons. Então o T2 é igual a 40 newtons, enquanto que o T1 valia 50. Aí fica resolvido o problema, encontrando a aceleração e as trações nos fios. Tá bem? Vamos para o próximo exercício que eu propus. Que tem mais uma figura. Exercício número 2 é um mobile. Então o mobile é aqueles enfeites que tem os corpos girando. Nesse caso aí os corpos estão todos pendurados ao longo de uma única linha. Mas normalmente o mobile tem assim uma linha, tem uma barrinha de madeira ou de metal, e aí tem um corpo pendurado desse lado, tem um outro corpo pendurado do outro lado. Aí tem mais coisas penduradas aqui, mais uma barrinha, algo pendurado aqui, algo pendurado aqui. O mobile tem vários objetos. Esse é um mobile diferente, que ele só tem corpos ao longo de uma única vertical. Então tem um corpo aqui em cima, que é um redondo, tem um fio, tem um corpo aqui embaixo que é um retângulo, tem mais um fio, e aqui para baixo tem um corpo que é um triângulo. Tem as massas desses corpos, tá? É para ser na ordem, tá, pessoal? Na figura ele não apareceu. Eu vou colocar depois, antes de mandar para vocês, eu vou colocar. Massa M1 é essa aqui, M2 é essa aqui, e M3 é essa aqui debaixo. Temos os valores das massas. Essas massas aqui é 0,2 quilogramas, esta aqui é 0,4 quilogramas e a bem debaixo é 0,6 quilogramas. Se a tração entre o corpo de massa M1 e o teto, então a tração aqui em cima tem um determinado valor que foi indicado. Então aqui tem para baixo uma tração, vamos chamar de T. Aqui para cima outra tração, T. O valor dessa tração, pelo enunciado, é de 20 newtons. Então a tração no teto é de 20 newtons. Quais os valores das demais trações? Então tem dois fios. Cada fio esticado tem uma tração. Na verdade tem 3 fios, tem um lá em cima, mas ele já disse o valor da tração naquele fio. Tem aqui para baixo ainda um T1, aqui para cima um T1, aqui para baixo um T2, aqui para cima um T2, aqui para baixo um peso da massa 3. Aqui ainda tem aqui para baixo também o peso da massa 2. E aqui para baixo o peso da massa 1. Então nós vamos precisar dos pesos para resolver o problema. Então já vamos calculá-los. Peso 1 é a massa 1 vezes a aceleração da gravidade. Massa 1 é 0,2 vezes 10 dá 2 newtons. Peso 2 é a massa 2 vezes a gravidade. Massa 2 é 0,4 quilogramas
vezes 10, isso dá 4 newtons. Peso 3 é a massa 3, 0,6, opa, vou botar aqui na ordem, M3 vezes a gravidade, 0,6 vezes 10, o que dá 6 newtons. Temos os pesos. Observem o seguinte, pessoal. Nessa situação apresentada aqui, a aceleração em cada um dos corpos é nula. Tá? Por quê? Porque não tem como arrancar o corpo lá do teto, ele não vai estar caindo, não está andando, ele está parado. Então aqui a aceleração é zero em cada um dos corpos. E se a gente for olhar a segunda lei de Newton, quando a aceleração é zero, essas forças estão em equilíbrio. O que quer dizer em equilíbrio? As forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Tá? Ou ainda poderíamos escrever força resultante é igual a zero. Tá? Vamos escrever aqui para o corpo 1. Corpo 1. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante, que é zero, vai ser força resultante igual a zero. Tá? O que é a força resultante? É P1 mais T1, as duas forças que estão para baixo, menos aquela que está em sentido contrário. Menos T é igual a zero. Ou seja, P1 mais T1 é igual a T. Tá? P1 mais T1 é igual a T. Tá? As forças que estão para baixo, somadas, é igual à força que está para cima. Tá? Vamos colocar os valores. P1 vale 2 newtons. T1 eu não sei quanto vale. E o T eu sei que vale 20 newtons. Isso é igual a zero. 2 menos 20 é menos 18. Fica T1 menos 18 igual a zero. Ou T1 é igual a 18 newtons. Achamos a primeira atração. T1 igual a 18 newtons. Olhando para o segundo corpo e lembrando que a aceleração vale zero, P2 mais T2 vai ter que ser igual a T1. Por quê? Porque as forças que estão em sentidos contrários se anulam. Por quê? Porque a aceleração está igual a zero, está em equilíbrio. Tá? Então vou pegar aqui, vou apagar esse, já vou colocar corpo 2. Corpo 2. Massa vezes aceleração resultante igual a zero. Vai nos levar ao fato de que P2 mais T2 é igual a T1. E o T1 a gente já tinha calculado, valia 18. Só que o P2 vale 4 newtons. Então 4 mais o T2 é igual a 18. E a gente consegue achar o T2. Então aqui o T2 vai ser igual a 18 menos 4, que é 14 newtons. Se quiser fazer a conta usando o T2 e o P3, alguma coisa não fechou aqui. Alguma coisa não fechou na minha montagem. Eu montei com 20, mas está errado, tá, pessoal? Não é 20, é uma força maior do que 20. Vamos começar a resolver pelo de baixo aqui. Então esqueçam tudo isso que eu falei antes. Tá? Primeiro eu vou calcular qual é o valor da força que tem ali em cima.
para ele dar o resultado correto, tá? Porque não dá 20 newtons exatamente lá em cima. Tá? O P3 tem que ser igual ao T2. Então, T2 é 6. Tá? T2 vale 6. Deixa eu fazer a continha aqui e já em seguida eu já faço ali o resultado. Então eu tenho que T2 vale 6 newtons. 4 newtons mais 6 vai dar 10 newtons. O T1 dá 10 newtons. E agora eu vou calcular o T. Então, o P1 mais o T1. P1 mais o T1 dá 12. Então tem que mudar o enunciado. No exercício eu teria que ter dito que aqui em cima vale 12, senão não vai dar certo o resultado lá embaixo. Tá? Então vou mudar agora, vou botar em vermelho aqui, mas no enunciado eu já vou colocar o enunciado correto para vocês, porque eu tenho como fazer isso, tá? Então vou botar aqui 12 newtons, tá? 12 newtons. E aí tem que fechar o resultado lá no final. Vamos começar pelo corpo 1. Corpo 1, P1 mais o T1 tem que ser igual ao T. Tá? Então P1 é 2, o T1 eu não sei, e o T vale 12. Ou seja, T1 é igual a 12 menos 2, que dá 10 newtons. No corpo 2, a gente vai ter que P2 mais o T2, que está apontando para baixo, tem que ser igual ao que está apontando para cima, igual ao T1. P2 é 4, 4 newtons mais T2, igual a 10, ou seja, T2 é igual a 10 menos 4 newtons, que é 6 newtons. Agora fechou. Se eu for olhar o terceiro corpo, aqui o P3 é igual ao T2. Então o P3 a gente já tinha calculado, valia 6 newtons. Então agora está fechando o resultado de forma correta. Tá? Não esqueçam aquele pedacinho da conta anterior, onde eu tinha usado 20 aqui em cima. Estava errado, tinha que ser 12. Eu vou mudar o enunciado, já vou botar 12 lá para vocês. E aí vocês resolvem, ou tentem resolver sem olhar o vídeo, para chegar nos resultados corretos. Tá bem, pessoal? Então achamos as trações. Também poderia ter deixado a massa 3 sem dar o valor, tá? E usar 20 aqui em cima. A gente ia resolver achando as trações aqui. Uma era 18, a outra era 18, a outra era 14, e eu poderia deixar essa massa como incógnita, tá? Aí resolve a última massa e encontra com o valor da tração T2. Tá? É a mesma montagem e também tem um exercício interessante para se resolver. Outro exercício é o exercício número 3, com apenas duas massas na horizontal. A gente já resolveu outros exercícios dessa forma. Duas massas na horizontal, ligadas por um fio, sem atrito sempre, tá? A gente não viu o atrito. Um de 2 kg e um de 6 kg. Está sendo puxado por uma força F. E está dito no enunciado que se
no sistema de dois corpos abaixo, a tração entre eles é de 5 newtons, então a tração entre os corpos, está aqui a tração, essa tração vale 5 newtons. 5 newtons. Tá? 5 newtons de tração. Qual o valor da aceleração e da força F? Tá? Se a gente for pensar na equação de movimento para esse primeiro corpo, vamos chamar de A, e para esse B, no corpo A só tem a tração. Então a força resultante é o único 5 newtons que tem para a direita. Ele não vai nem pensar na vertical, porque a vertical só me daria a força normal. Tá? Então já vamos pensar. Corpo A, força resultante igual massa do A vezes a aceleração. Só tem uma força de 5 newtons. Então 5 é igual massa do A, 2 vezes a aceleração. Então a aceleração é 5 dividido por 2, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. No corpo B, a gente vai usar a segunda lei de Newton de novo. Força resultante vai ser a massa do B, nesse caso, vezes a aceleração. Força resultante é F, força para a direita, menos a força para a esquerda. A aceleração está para a direita, tá, pessoal? A aceleração está para a direita. F menos o 5 é igual à massa do B, que vale 6, 6 vezes a aceleração. Então o F, vou passar o 5 para o outro lado, 6A mais 5. Colocando o valor da aceleração, 6 vezes 2,5 mais 5. 6 vezes 2,5 é 15. Então F é igual a 15 mais 5, ou seja, 20 newtons. Percebam que nesse exemplo foi dado uma das trações internas e a partir daí a gente consegue resolver o problema de uma forma mais simples, sem precisar usar o sistema de equações. Mas as equações implícitas já estão aqui, ó. Lembrem que se fosse uma tração desconhecida, a gente escreveria T1 igual a massa do A vezes a aceleração. Tá? Então é colocar o 5 igual 2 vezes A. Já resolve direto, acha o A. No corpo B, vai pegar a F para a direita, menos os 5 newtons para a esquerda, F menos 5 igual a 6A. E já resolve diretamente, já vai dar o valor da força. Tá? A matemática é com vocês, tá? Então treinar quando que passa para um lado, troca de sinal, quando que divide, quando que multiplica. Isso é uma questão de treino da matemática. Então vocês vão olhando o exercício e vão resolvendo com a matemática que vocês conhecem. Tá bem? O exercício de número 4 é um pouquinho mais sofisticado. Tem 3 corpos, mas para mudar o sentido das forças e tentar entender o que está acontecendo, eu montei esse aqui de uma forma diferente. Então eu fiz assim, ó, 2 corpos aqui, um corpo A, talvez tenha que mudar o fundo, que ficou uma cor muito forte, 1 quilograma, um corpo B aqui do lado, um corpo B, 2 quilogramas, o fio veio por aqui, passa numa roldana, tem uma roldana aqui, essa roldana, vou ter que pôr ela mais para cima, fazer ela menor.
O fio vem aqui, passa nessa roldana, vai aqui para cima, tem outro corpo aqui, que é o corpo C, e ele passa por uma outra roldana lá em cima e vem para cá. Há uma outra roldana aqui. O desenho tinha que ser mais para baixo para poder caber no meu quadro. Vou refazer. Aqui o corpo A, 1 kg. O corpo B, logo em seguida, 2 kg. Ligados por um fio. Uma roldana aqui. Chega na roldana. Vai aqui para cima. Um corpo C de 3 kg. Esse vai lá para cima. Aqui ele encontra uma roldana que está presa ao teto e aqui está sendo puxado por uma força F. Tá? Assim, essa roldana está presa esse eixo aqui nessa superfície. Tá? Então são duas roldanas fixas. Se elas são fixas, elas não alteram o valor das forças, tá? Simplesmente alteram a direção ou sentido, em geral a direção, tá? A direção do movimento. Sentido aqui poderia alterar, que essa aqui está para cima, a força está para cima e depois ela está para baixo, tá? Vamos identificar as forças que estão presentes. Então esses dois estão apoiados sobre superfície, tem força normal, tem força peso. Mas como o exercício não pediu, ele diz assim: no sistema alguém puxa a extremidade da corda final com uma força de 60 newtons. Então aqui 60 newtons. Para baixo até que a massa suspensa C movimente-se para cima. Tá? E até a situação em que a massa B encoste na roldana aqui. Tá? Durante o movimento, encontre a aceleração do sistema e as trações nos fios entre os corpos A e B e também entre o corpo B e C. Tá? Tendo em vista que aqui a tração que aparece aqui é o mesmo valor de F. Tá? É o mesmo valor de F. Então essa tração aqui é 60 newtons. 60 newtons. Aqui vai aparecer 60 newtons para baixo, 60 newtons para cima. Aí a mesma tração T. É o mesmo fio, mesma tração. E aqui vai aparecer uma tração para baixo. Vamos chamar de T1. Para cima, T1. Para cá, T1 é o mesmo fio, mesma tração. T1 para cá. E aqui, entre o A e o B, vamos chamar de T2. T2. Para onde vai estar andando o sistema? O sistema vai estar se movimentando para cá. Aí o C vai estar andando para cima. Tá? Então no corpo A, só tem o T2 na direção do movimento. Então T2 é igual massa do A vezes a aceleração. Ou seja, T2 é igual massa do A, 1 kg, 1 vezes a aceleração, 1A. T2 é igual a 1A. Corpo B. Já tem o T1 para a direita e o T2 para a esquerda. Não importa se chamar ao contrário, botar aqui T1 e aqui T2, tá? T1 aqui, nesse caso, para mim está para a direita. T1 menos T2 é igual a massa do B vezes a aceleração. Ou seja, T1 menos T2 é igual a 2A. Segunda equação.
Aqui está a primeira, aqui está a segunda. 3 corpos, 3 equações. Corpo C. Corpo C. Então tem que cuidar a força que está na direção da aceleração. Aqui eu tinha feito T1 menos T2, porque o T1 está no sentido da aceleração. Aqui os 60 newtons está no sentido da aceleração. Tá? Então eu escreveria T, que é aquela tração lá para cima, de 60, menos T1, ainda tem o peso do C, que eu não coloquei aqui para baixo, tá? Peso do C. T menos T1 menos peso do C é igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C eu não calculei antes, vou calcular aqui embaixo. Peso do C, massa do C vezes gravidade. Peso do C é igual a 3 vezes 10, 30 newtons. 30 newtons. Tá? Colocando os valores. Essa tração T aqui é os 60 newtons, que é a força que está puxando o fio ali para baixo. Então fica 60 menos T1 menos 30 igual a massa do C, que é 3 vezes a aceleração. Dá para melhorar a equação aqui, porque a gente pode efetuar 60 menos 30 dá 30. Então fica 30 menos T1 igual 3A. Essa aqui é a terceira equação. Temos 3 equações. 3 corpos nos levam a 3 equações. E a gente consegue resolver, achar a aceleração e achar as trações. Para tal, eu vou apagar a figura. A gente já tem a primeira equação ali em cima. Aí a gente só monta o sistema e o resolve. Então, T2 vale 1A. Lembrem que o T2 eu escolhi o da direita, tá? Vocês poderiam ter escolhido o da esquerda. Escolhi o que estava lá em cima. Tá? Então, aqui, T2 era igual 1A. Igualdade embaixo de igualdade. Aqui eu fico com T1 menos T2 igualdade uma embaixo da outra, 2A. E a última equação, 30 menos T1 é igual a 3A. Como eu vou somar tudo que está à esquerda, fica T2 menos T2, T1 menos T1, cancela o T1, sobra 30. Do lado direito, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 6A. Então a aceleração é igual a 30 dividido por 6, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar as trações, a gente pega lá que o T2 vale 1A, então o T2, 1 vezes 5, 5 metros por segundo, vai dar 5 newton. Para achar o T2, ou T1, desculpe, porque agora o T2 já tenho, eu poderia usar a segunda ou a terceira. Eu prefiro usar a terceira, porque aqui eu vou ter que usar o valor que eu calculei antes, tá? Então, pegando a terceira, essa aqui é da primeira, pegando a terceira, fica com 30 menos T1 é igual a 3A. Passa o T1 para o lado direito, fica 30 igual a T1 mais 3A. Passa o 3A para o lado esquerdo, fica 30 menos 3A igual a T1. Ou para ficar melhor de escrever e mais bonitinho para resolver,
a gente inverte a equação e põe assim. T1 é igual a 30 menos 3A. Colocando o valor da aceleração, T1 é 30 menos 3 vezes 5. Tá? Aqui era 5 metros por segundo. 3 vezes 5 é 15. Então T1 é 30 menos 15. O que dá T1 igual 15 newtons. Está resolvido o exercício e encontramos as duas trações e a aceleração. Lembrem que cada corpo dá origem a uma equação. Então, 3 corpos, 3 equações. Tá bem? Maneira de resolver: quando não for dado nenhuma tração, quando não for dada a aceleração, a gente resolve o sistema e encontra as trações internas. Tá? E por último, o último exercício que eu propus aí para vocês é uma máquina de Atwood, que é basicamente massas penduradas nos dois lados de uma roldana. Que quando uma massa é maior em um dos lados, eleva a massa menor do outro lado. Tá? Então tem um sistema que é assim. Aqui é o teto. Tem uma roldana fixa. Aqui em cima o eixo está fixo, mas ela pode girar. Tem uma massa do lado direito de 5 kg. 5 kg. Logo abaixo tem uma outra massa. Tem uma outra massa de 9 kg. 9 kg. E aqui à direita tem uma massa maior de 26 kg. Tá? Vamos chamar essa aqui de A, B e C. Vamos identificar as forças. Não tem força normal porque não está apoiado em nenhuma superfície. Mas tem aqui o peso do A aqui para baixo. E aqui para cima tem uma tração. Vamos chamar essa de T1. Então aqui para baixo, T1. Tem ainda o peso do B aqui para baixo. Peso do B. Tem aqui para cima uma T2. É outro fio. Aqui para baixo T2. Para baixo T2. Para cima T2. Para baixo tem o peso do C. Para onde vai andar esse sistema? A massa da direita vai puxar as duas? Ou as duas vão puxar a massa da direita? Se a gente pensar nas massas, somando 9 mais 5 dá 14 do lado esquerdo, do lado direito dá 26. Então a aceleração vai ser aqui nesse sentido. Tá? E aqui desse lado a aceleração para cima. Nós vamos precisar dos pesos, tá? Dos corpos, para poder resolver esse sistema. Vamos lá. Peso do A é a massa do A, 9 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, isso dá 90 newtons. Peso do B é a massa do B, que é 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, isso dá 50 newtons. Peso do C é a massa do C, 26 kg, vezes 10, o que dá 260 newtons. Olhando as equações para cada um dos corpos. Tá? Então, corpo A, força que está na direção, no sentido da aceleração, menos a que está em sentido contrário. Então, é T1 menos peso do A igual a massa do A vezes a aceleração. T1 eu não sei, peso do A vale 90. 90 igual 9A. Primeira equação. 3 corpos, 1, 2, 3, vai ter que ter 3 equações. Corpo B.
Força no sentido da aceleração, então é o T2, menos o peso do B, menos o T1, que estão em sentido contrário, tem o peso do B e o T1 aqui para baixo, é igual a massa do B vezes a aceleração. Então fica T2 menos peso do B 50, menos T1 igual massa do B, que é 5, vezes a aceleração. Temos aqui uma segunda equação. Segunda equação. E por último no corpo C. Corpo C. Força que está na direção da aceleração, peso do C, menos a que está em sentido contrário, menos T2, é igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C é 260, menos T2, e a massa do C é 26, 26A. Está aqui uma terceira equação. Equação 3. Para resolver e encontrar as acelerações e as trações, pede aí da tração aqui em cima. Tá? A tração aqui em cima vamos chamar de T3, que eu não coloquei, mas está pedindo lá na letra C. Então aqui T3 aqui para cima, T3 aqui para baixo. Tá? Na roldana, então, para achar a tração T3, a gente vai pensar a roldana como um único corpo. Essa é uma equação em separado. Tá? Vai ter no eixo da roldana T3 para cima e 2T2 para baixo. Tá? Então, como a roldana não se movimenta nem para cima nem para baixo, cai naquela condição de equilíbrio que eu mencionei agora há pouco. Então, o T3 é igual 2T2. T3 é igual T2 mais T2. Ou seja, T3 é igual 2T2. Mas para resolver o sistema e encontrar as trações, a gente precisa resolver usando as equações, uma para cada corpo. Tá? Então a gente vai colocar as equações aqui e vamos resolver o sistema. Então nós temos T1 menos 90 é igual 9A. É a primeira equação que está aqui. A segunda é T2 menos 50 menos T1 igual 5A. E por último, essa aqui de baixo, 260 menos T2 igual 26A. Somando tudo que está à direita, a gente consegue ver que o T1 cancela com o menos T1, T2 cancela com o menos T2. Mas sobrou ainda 260 menos 50 menos 90. Isso vai ser igual 9 mais 5 mais 26 vezes a aceleração. Vezes o A. Aqui vai dar 120 desse lado. 260 menos 50 é 210. 210 menos 90 é 120. Do lado de cá, 9 mais 5 é 14. 14 mais 26 dá 40. 14 mais 26 dá 40. 40A. Então o A é 120 dividido por 40, o que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração, dá para achar o T1 usando a primeira equação. Só que percebam que ela não ficou igual àquela simples que a gente tinha. T1 é igual a massa vezes a aceleração. Precisou envolver o 90 aqui, tá? Então, usando na primeira equação, usando em
1, que é a primeira equação que eu tenho ali, fica T1 menos 90 igual 9 vezes a aceleração. 9 vezes 3. Então, o T1, vou passar o 90 para o outro lado. 90, 3 vezes 9, 27. Tá? 3 vezes 9, 27. Então, 90 mais 27 vai dar 117. Então, o T1 é igual a 117 newtons. Tá? Newtons. Para achar o T2, eu tenho duas equações, eu vou usar sempre a última, porque daí não envolve o T1 que eu calculei antes. Se eu errar o T1, eu erraria a conta do T2. Então, usando a última, que aqui é a terceira, 3 corpos. Usando a terceira, eu vou usar esta aceleração em 3, que é essa equação aqui debaixo, fica 260 menos T2 igual 26 vezes a aceleração, vezes 3. Vou passar o T2 para o lado direito, fico com 260 igual T2 mais, vamos fazer o 3 vezes o 26, 3 vezes 26 dá 78. E agora eu passo 78 para o lado de cá. T2 é 260 menos 78. 260 menos 78 dá 182. Então, T2 é 182 newtons. Isso responde, a aceleração responde à letra A. O T1 e o T2 respondem à letra B, as trações nos fios. E para responder à letra C, que é a tração lá na roldana lá do teto, a gente pega esta equação aqui. T3 é igual a 2 vezes o T2. Então, 2 vezes... Vamos chamar isso aqui de equação 4. Tá? Então, 1 lá dá 4. A gente fica com T3 igual 2 vezes o T2, ou 2 vezes 182, o que dá T3 igual 364 newtons. Tá bem, pessoal? Então, assim, a prova da semana que vem, se a gente não mudar, em princípio, o dia... acontecerá na quarta-feira, mesmo dia da prova de química. Vocês já me alertaram isso. A gente pode tentar mudar para sexta. De qualquer forma, tem que fazer semana que vem, porque na outra semana tem o conselho, tá? Vai envolver aí 3 ou 4 questões numéricas, parecidas com essa que eu coloquei aqui, com números diferentes, com situações diferentes, para vocês fazerem das leis de Newton, tendo em vista que já na tarefa já vai valer 1 ponto e 1 ponto. A prova vale 1,5 pontos. Tá? Vai ter as questões objetivas, só que as objetivas vai ser 4 ou 5 questões, mas vocês têm, sei lá, da manhã até a noite para responder, com chance de resolver 2, 3 tentativas. Tá? Então não é tanta dificuldade assim. Talvez as numéricas, então precisa de mais tempo, e vocês vão ter prova de química, vai ser difícil estudar, tal. Mas teve feriado, teve a semana que não foi só gincana, então tem um tempo razoável aí para vocês estudarem para avaliação. Tá bem? Então até a próxima, semana que vem, lembrem, prova, tá? Tá marcada para quarta, a não ser que a gente mude e altere lá para uma sexta ou para o próximo sábado. Tá bem? Até lá então, pessoal. Tchau, tchau.